14 de fevereiro de 1630. O sol ainda não nasceu quando 67 navios materializam no horizonte de Olinda. As sentinelas portuguesas não acreditam no que veem. É a maior frota que já cruzou o Atlântico Sul. 7.000 homens armados, canhões de bronze, bandeiras alaranjadas, tremulando no vento nordestino. Os sinos da cidade começam a repicar em desespero. Mulheres correm com crianças nos braços. Homens buscam armas que não existem em número suficiente. A guarnição portuguesa inteira não passa de 500 soldados. Em questão de horas, o fogo consome Olinda. Os próprios portugueses ateiam as chamas para que nada de valor caia nas mãos do invasor. O açúcar armazenado derrete em rios escuros pelas ruas de pedra. E quando a fumaça finalmente se dissipa, uma nova bandeira trêmula sobre os escombros. Os holandeses chegaram ao Brasil e vão ficar por 24 anos. A história dessa invasão começa do outro lado do oceano, nos escritórios de Amsterdã. A Companhia das Índias Ocidentais não é uma empresa comum. É uma máquina de guerra disfarçada de corporação. Fundada em 1621, com capital de 7 milhões de florins, ela recebe do governo holandês o monopólio do comércio e da guerra em todo o Atlântico. Seus acionistas são comerciantes, banqueiros, aristocratas. Seus objetivos são claros: atacar o Império Espanhol onde mais dói. E em 1630, Portugal está unido à Espanha sob a mesma coroa. O açúcar brasileiro representa a joia mais valiosa desse império. Pernambuco produz mais riqueza que todas as minas de prata do Peru. Os holandeses sabem disso, porque são eles que refinam e distribuem esse açúcar pela Europa. Agora, querem a fonte. A conquista do Recife não é simples ocupação militar. É projeto de colonização calculado nos mínimos detalhes. A companhia traz agrimensores, cartógrafos, engenheiros, administradores. Nos primeiros meses, enquanto a resistência portuguesa se reorganiza no interior, os holandeses começam a transformar o pequeno porto em algo que a América nunca viu. Aterram mangues, abrem canais, traçam ruas em linha reta. O Recife colonial português era amontoado de casas tortas em becos lamacentos. O Recife holandês será cidade planejada, com quarteirões regulares, sistema de drenagem, pontes de pedra sobre os rios. A primeira ponte do Brasil é construída ali, ligando as ilhas do Recife à terra firme. Os holandeses chamam a cidade de Mauritsstad. Os brasileiros vão chamá-la simplesmente de Cidade Maurícia. A guerra, porém, não para. Nos primeiros anos, a situação holandesa é precária. A resistência luso-brasileira se organiza no interior, liderada por Matias de Albuquerque. São guerrilheiros que conhecem o terreno, que atacam de surpresa, que desaparecem na mata antes que os holandeses possam reagir. Os engenhos conquistados não produzem. Os senhores de açúcar preferem queimar suas próprias propriedades a entregá-las, funcionando ao inimigo. A companhia sangra dinheiro. Os acionistas em Amsterdã começam a questionar o investimento. É nesse momento crítico que um aristocrata alemão entra em cena. João Maurício de Nassau-Siegen desembarca no Recife em janeiro de 1637. Tem 32 anos, educação humanista, experiência militar nas guerras europeias. A companhia lhe dá poderes quase absolutos: governador, capitão-general, almirante. Nassau entende que não pode vencer pela força bruta. Precisa conquistar corações. Suas primeiras medidas são surpreendentes. Oferece anistia aos portugueses que jurarem fidelidade. Permite que senhores de engenho mantenham suas terras mediante pagamento de impostos.
garante liberdade religiosa a católicos e judeus. Proíbe que soldados holandeses saqueiem propriedades de colonos colaboradores. É pragmatismo calculado. Nassau sabe que precisa do conhecimento local para fazer a colônia funcionar. Os resultados aparecem rápido. Engenhos voltam a moer. O açúcar flui para os portos. A resistência perde apoio à medida que senhores de terra percebem que podem manter seus negócios sob a nova administração. Em 3 anos, Nassau controla uma faixa costeira que vai do Maranhão a Sergipe. É um império açucareiro que se estende por mais de 2.000 quilômetros de litoral. O Recife se transforma no centro nervoso dessa operação. A cidade que Nassau constrói desafia tudo o que se conhece na América colonial. Ele manda erguer um palácio de 2 andares com torre de observatório. Nos jardins, planta espécies de todos os continentes: coqueiros da Ásia, figueiras da África, árvores frutíferas das Índias Orientais. Traz da Europa 2 dos maiores artistas de sua época. Franz Post vai pintar as primeiras paisagens do Brasil: os coqueiros, os engenhos, as figuras humanas sob o céu tropical. Albert Eckhout vai documentar em tamanho natural os habitantes dessa terra: índios, africanos, mamelucos, mestiços de todas as combinações possíveis. São imagens científicas e artísticas ao mesmo tempo, os primeiros retratos do Brasil que a Europa vai conhecer. Nassau também traz cientistas. Georg Markgraf, um jovem astrônomo alemão, constrói o primeiro observatório astronômico das Américas. Mapeia as estrelas do hemisfério sul. Registra eclipses com precisão inédita para a época. Willem Piso, médico holandês, estuda as plantas medicinais, as doenças tropicais, os tratamentos usados pelos indígenas. Juntos, publicam a Historia Naturalis Brasiliae, o primeiro tratado científico sobre a natureza brasileira. O Recife de Nassau não é apenas entreposto comercial. É centro de produção de conhecimento, laboratório tropical, onde Europa e América se encontram. A liberdade religiosa que Nassau proclama tem limites, mas são limites mais amplos que em qualquer outra colônia das Américas. Católicos podem manter suas igrejas desde que não façam procissões públicas. Protestantes de diversas denominações convivem nas mesmas ruas. E os judeus, pela primeira vez no Novo Mundo, podem praticar sua religião abertamente. Muitos dos judeus que chegam ao Recife são sefarditas, descendentes dos expulsos da Espanha e Portugal. Falam português, conhecem o comércio açucareiro, têm conexões financeiras em Amsterdã. Nassau entende seu valor estratégico. A primeira sinagoga das Américas é construída na Rua dos Judeus. O primeiro rabino do hemisfério ocidental, Isaac Aboab da Fonseca, lidera uma comunidade que chega a ter 1.500 pessoas. É experimento único de convivência religiosa num século marcado por guerras de fé. Mas essa cidade de pontes e jardins, de pintores e astrônomos, de sinagogas e tolerância, se sustenta sobre alicerces de violência extrema. O açúcar, que financia tudo isso, é produzido por escravizados africanos. Os holandeses não apenas mantêm a escravidão que encontram, eles a expandem de forma sistemática. A Companhia das Índias Ocidentais controla feitorias na costa africana. Seus navios cruzam o Atlântico carregados de seres humanos. Entre 1636 e 1645, mais de 23.000 africanos escravizados desembarcam nos portos controlados pelos holandeses. Não há contradição para os administradores coloniais. Liberdade religiosa para europeus, correntes para africanos. É a lógica do capitalismo mercantil em sua forma mais crua. Nos engenhos, o trabalho não para nunca. O ciclo do açúcar exige pressa constante.
A cana cortada precisa ser moída em 24 horas ou fermenta e estraga. Durante a safra, as moendas funcionam dia e noite. Homens e mulheres alimentam as máquinas com feixes de cana. Um momento de distração pode custar uma mão, um braço, uma vida. As caldeiras de cobre fervem em temperaturas extremas. O ar é espesso de fumaça doce e sufocante. Os que trabalham ali raramente vivem mais de 7 anos. E quando morrem, os navios trazem mais. É matemática simples para os comerciantes de Amsterdã. O açúcar vale mais que a vida humana. Nassau governa esse sistema sem remorso aparente. Suas cartas aos diretores da companhia pedem mais navios negreiros, mais braços para os engenhos, mais lucro para os acionistas. A tolerância que oferece aos judeus, aos católicos, aos senhores portugueses, nunca se estende aos africanos. Eles são propriedade, não pessoas. E a prosperidade do Recife holandês, suas pontes elegantes e jardins exóticos, seus artistas e cientistas, se alimenta diretamente do sofrimento deles. A guerra nunca termina de verdade. Nas fronteiras do território holandês, bandos armados atacam engenhos, queimam colheitas, emboscam patrulhas. Os índios potiguares, aliados dos holandeses no início, começam a questionar as promessas não cumpridas. Os negros fugidos formam quilombos nas serras, comunidades que resistem tanto a portugueses quanto a holandeses. Palmares já existe, crescendo nas matas de Alagoas, república de fugitivos que vai durar quase um século. A ordem colonial é frágil, sustentada por violência constante em todas as direções. Em 1640, acontece o que parecia impossível. Portugal se liberta do domínio espanhol. O Duque de Bragança é coroado rei com o nome de João IV. De repente, a lógica da guerra muda completamente. Os holandeses não estão mais atacando a Espanha através do Brasil. Estão atacando Portugal, um país que precisa desesperadamente de aliados na Europa. A diplomacia se complica. Portugal propõe trégua, negociações, compra do território. A companhia hesita. Nassau pressiona por guerra total, pela conquista de Salvador, pelo controle de todo o litoral brasileiro. Os diretores em Amsterdã fazem contas e decidem que a paz é mais lucrativa que a guerra. Nassau é chamado de volta. Ele parte em maio de 1644. Nos cais do Recife, uma multidão se aglomera para ver o governador embarcar. Leva consigo os quadros de Post e Eckhout, as coleções científicas, os animais exóticos que vai presentear a príncipes europeus. Deixa para trás uma cidade que nunca mais verá. Também deixa uma administração enfraquecida, acionistas impacientes por dividendos, colonos endividados até o pescoço. A obra de Nassau começa a desmoronar antes mesmo que seu navio desapareça no horizonte. A revolta estoura em junho de 1645. Os historiadores a chamam de Insurreição Pernambucana. Começa como conspiração de senhores de engenho portugueses sufocados por dívidas com a companhia. Juntam-se a eles índios insatisfeitos com promessas quebradas e negros que lutam ao lado de quem promete liberdade. André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira lideram os rebeldes. Henrique Dias comanda um regimento de homens negros, livres e escravizados. Felipe Camarão chefia as forças indígenas. É aliança improvável, frágil, cheia de tensões internas, mas funciona. A primeira grande batalha acontece no Monte das Tabocas, em agosto de 1645. Os holandeses são emboscados em terreno que não conhecem. Os índios de Camarão atacam pelos flancos. Os negros de Henrique Dias seguram o centro. A derrota holandesa é completa.
Nos meses seguintes, engenho após engenho volta às mãos portuguesas. Os holandeses se retraem para as cidades costeiras, para o Recife e suas fortificações. A guerra se arrasta por 9 anos. É conflito de cercos e fome, de navios e doenças, de batalhas campais e emboscadas noturnas. Os holandeses recebem reforços da Europa, mas nunca em número suficiente. Os luso-brasileiros não têm como tomar as cidades fortificadas, mas controlam o interior. O açúcar não chega mais aos portos. A companhia sangra dinheiro ano após ano. Em Amsterdã, os acionistas exigem solução. As batalhas de Guararapes decidem o destino da guerra. A primeira acontece em abril de 1648. A segunda, em fevereiro de 1649. O terreno é pântano entre morros, onde a cavalaria holandesa não pode manobrar, e os mosquetes europeus perdem precisão na umidade. Os brasileiros conhecem cada palmo daquela lama traiçoeira. Henrique Dias lidera seus homens em cargas ferozes. Camarão coordena os ataques indígenas com precisão mortífera. Os holandeses perdem não apenas batalhas, mas a vontade de continuar lutando. A rendição final acontece em janeiro de 1654. Os termos são negociados em Taborda, pequena localidade no interior. Os holandeses podem partir com armas e bagagens, com honras militares, com seus bens pessoais, mas devem entregar tudo mais: as fortalezas, os canhões, os armazéns, a cidade que Nassau construiu. Os judeus do Recife têm 3 meses para deixar o Brasil. A sinagoga é fechada. Muitos embarcam para Amsterdã, outros para o Caribe. 23 deles vão fundar a primeira comunidade judaica de Nova Amsterdã, a cidade que os ingleses logo renomeariam de Nova York. É diáspora dentro da diáspora. Judeus expulsos do Brasil fundando comunidades que existem até hoje. O Recife que os holandeses deixam para trás vai se transformar rapidamente. As pontes de Nassau caem em ruínas por falta de manutenção. Os canais entopem. Os jardins botânicos são abandonados ao mato. Em poucas décadas, quase nada resta da Mauritsstad. Os portugueses reconstroem sobre os escombros com suas igrejas barrocas, suas procissões, sua desordem familiar. Mas algo mudou para sempre. A indústria açucareira nunca mais será a mesma. Durante a ocupação, os holandeses aprenderam todos os segredos do açúcar brasileiro. Quando perderam Pernambuco, levaram esse conhecimento para o Caribe. Em 30 anos, as Antilhas produzem açúcar mais barato e mais eficiente. Pernambuco nunca recupera sua posição de liderança. O século do açúcar brasileiro termina antes do tempo. Os heróis da insurreição têm destinos variados e reveladores. João Fernandes Vieira enriquece com terras confiscadas dos holandeses e seus colaboradores. André Vidal de Negreiros se torna governador. Henrique Dias morre na pobreza. Suas petições por recompensa sistematicamente ignoradas pela coroa portuguesa. Felipe Camarão recebe um hábito de cavaleiro, honra simbólica, mas seu povo continua sendo empurrado para terras cada vez piores. A aliança de brancos, negros e índios que venceu a guerra se desfaz na paz. Cada grupo retorna a seu lugar na hierarquia colonial. Os escravizados continuam escravizados. Os índios continuam perdendo terras. A memória da guerra será reescrita muitas vezes ao longo dos séculos, cada época encontrando nela os heróis que precisa. Sobram vestígios estranhos dessa ocupação de 24 anos. Palavras holandesas que entraram no português do Nordeste e ali permanecem. Ruínas de fortes em praias remotas, pedras que o mar vai corroendo devagar, os quadros de Post e Eckhout, espalhados por museus da Europa,
Imagens de um Brasil que existiu por 2 décadas e nunca mais. A sinagoga Kahal Zur Israel, reconstruída no Recife no século XXI, memorial de uma comunidade dispersada pelos ventos da intolerância. E em Nova York, nas sinagogas mais antigas, a memória preservada de 23 refugiados que chegaram fugindo de um Brasil que não os queria mais. O que aconteceu naqueles 24 anos continua ecoando de formas inesperadas através dos séculos. Os holandeses provaram que o Brasil podia ser diferente, que cidades podiam ter ruas retas e pontes de pedra, que ciência e arte podiam florescer nos trópicos, que pessoas de religiões diferentes podiam conviver, mesmo que imperfeitamente. Também mostraram que essas possibilidades tinham limites precisos e cruéis, que tolerância para alguns significava brutalidade para outros, que a modernidade europeia carregava em seu cerne a escravidão africana. O Recife holandês foi experimento, vitrine, anomalia histórica. E sua destruição provou que a história não marcha sempre para frente. Às vezes, ela dá meia volta e destrói o que construiu. As pontes de Nassau apodreceram há séculos, mas a pergunta que sua cidade levantou permanece intacta, esperando resposta. Quanto de futuro é possível construir sobre alicerces de tanta injustiça?